Por que Kiba é um dos personagens mais impulsivos de Konoha? Porque ele sempre acreditou que agir era mais importante do que pensar. O instinto falava mais alto que a razão, e isso fazia parecer selvagem, mas também humano. No taoísmo, o equilíbrio é o ponto entre o impulso e a calma, e Kiba passou a vida tentando encontrar esse ponto dentro de si. Por que Kiba se irrita quando é subestimado? Porque viveu à sombra dos grandes nomes de sua geração. Enquanto Naruto e Sasuke brilhavam, ele lutava para ser lembrado. No estoicismo, a comparação é a raiz da insatisfação. E Kiba precisou aprender que o valor real não vem do olhar dos outros, mas da própria lealdade. Por que Kiba confia tanto no Akamaru? Porque Akamaru é o único que o entende, sem precisar de palavras. Eles cresceram juntos, caíram juntos e se levantaram juntos. No budismo, a verdadeira conexão é aquela que nasce do silêncio. E o laço entre Kiba e Akamaru é o retrato da amizade pura, sem máscaras. Por que Kiba é tão leal aos amigos? Porque a lealdade é o valor que define quem ele é. Ele pode não ser o mais poderoso, mas é o primeiro a aparecer quando alguém precisa. No confucionismo, a virtude suprema é o dever para com os outros, e Kiba cumpre esse dever como quem respira. Por que Kiba nunca se destacou como os outros ninjas? Porque o brilho dele está nas pequenas ações. Enquanto os outros salvavam o mundo, ele salvava as pessoas. No taoísmo, o rio não precisa competir com o mar para ser essencial. E Kiba é o rio calmo que mantém a aldeia viva sem precisar de glória. Por que Kiba é tão competitivo com o Naruto? Porque vê nele um rival e um espelho. Os dois começaram do mesmo lugar, mas tomaram caminhos diferentes. No estoicismo, a rivalidade saudável é o que impulsiona o crescimento, e Kiba aprendeu que competir com Naruto era competir com o próprio limite. Por que Kiba parece não saber lidar com a derrota? Porque a derrota o faz lembrar de quando ninguém acreditava nele. Cada falha reabre antigas feridas. No budismo, o sofrimento só desaparece quando deixamos de nos identificar com ele, e Kiba ainda está aprendendo a perder sem perder a fé. Por que Kiba é tão ligado à sua mãe e à sua família? Porque ele aprendeu o valor da força coletiva. Na família Inuzuka, a união é mais importante que a vitória. No confucionismo, a harmonia familiar é o reflexo da virtude pessoal. E Kiba carrega esse princípio em cada missão, em cada gesto de cuidado. Por que Kiba parece mais humano do que muitos heróis? Porque ele não esconde seus erros, nem disfarça sua raiva. Ele sente tudo intensamente e vive com sinceridade. No estoicismo, aceitar a própria imperfeição é o primeiro passo para a virtude, e Kiba é o símbolo da honestidade emocional. Por que Kiba nunca desistiu, mesmo sendo o coadjuvante? Porque ele entendeu que o valor não está no protagonismo, mas na presença. Ele não precisa ser lembrado, precisa ser verdadeiro. No Bushido, a lealdade silenciosa é a mais nobre das virtudes, e Kiba segue leal, mesmo quando ninguém mais está olhando. Por que Kiba sempre age como se tivesse algo a provar? Porque cresceu cercado por gigantes e precisou gritar para ser ouvido. Enquanto muitos nasciam com dons, ele nasceu com vontade. Cada missão, cada briga, cada erro, tudo era uma tentativa de ser notado. No estoicismo, a necessidade de validação é a prisão da alma, e Kiba, aos poucos, aprendeu que não precisa provar nada para quem nunca o enxergou. Por que Kiba tem tanto orgulho da própria linhagem Inuzuka? Porque é o que o mantém conectado às suas origens. Ele carrega o instinto dos lobos e a lealdade do clã como um escudo contra o esquecimento. No confucionismo, a honra da família é reflexo do caráter individual, e Kiba vive como quem protege o nome dos seus com cada respiração. Por que Kiba nunca desistiu de proteger Konoha, mesmo quando o mundo mudou? Porque ele não luta por glória, luta por pertencimento. A vila é mais do que paredes e torres, é o lar que o acolheu quando ninguém mais o faria. No budismo, o dever é a forma mais pura de gratidão, e Kiba agradece lutando, sorrindo e acreditando que lealdade ainda é uma virtude. Por que Kiba age por instinto em vez de estratégia? Porque para ele o coração é o melhor guia. Ele acredita que sentir é mais importante do que planejar. No Bushido, o guerreiro luta com o corpo e com a alma, e Kiba transforma a emoção em impulso, mesmo que isso leve a errar. Por que Kiba nunca se destacou como os outros ninjas? Porque o brilho dele está nas pequenas ações.
Enquanto os outros salvavam o mundo, ele salvava as pessoas. No taoísmo, o rio não precisa competir com o mar para ser essencial. E Kiba é o rio calmo que mantém a aldeia viva sem precisar de glória. Por que Kiba protege o Akamaru como um irmão? Porque enxerga nele a parte de si que é livre. Akamaru representa o que ele sempre quis ser, puro, fiel e sem medo. No budismo, o companheiro verdadeiro reflete o estado do coração. E Kiba cuida do Akamaru como quem protege a própria alma. Por que Kiba parece não saber lidar com a derrota? Porque a derrota o faz lembrar quando ninguém acreditava nele. Cada falha reabre antigas feridas. No budismo, o sofrimento só desaparece quando deixamos de nos identificar com ele. E Kiba ainda está aprendendo a perder sem perder a fé. Por que Kiba é tão ligado à sua mãe e à sua família? Porque ele aprendeu o valor da força coletiva. Na família Inuzuka, a união é mais importante que a vitória. No confucionismo, a harmonia familiar é o reflexo do caráter pessoal. E Kiba carrega esse princípio em cada missão, em cada gesto de cuidado. Por que Kiba é tão feroz em combate? Porque ele luta com instinto de sobrevivência. Cada batalha é uma extensão do laço que tem com o Akamaru. No Bushido, o espírito do guerreiro é indomável quando luta por amor. E Kiba luta por amizade, lealdade e pertencimento. Por que Kiba sonhava ser Hokage? Porque queria provar que até os esquecidos podem ser grandes. Não era ambição, era necessidade de reconhecimento. No taoísmo, o desejo de poder é o afastamento da paz interior. E Kiba entendeu que seu papel não era governar, mas proteger ao seu modo. Por que Kiba nunca abandonou Konoha mesmo sem destaque? Porque para ele, a vila é mais do que um lugar, é um lar. Ele se contenta em ser parte do todo, mesmo sem aplausos. No budismo, servir em silêncio é uma das formas mais puras de sabedoria. E Kiba serve com alegria, sem precisar de recompensa. Por que Kiba e Akamaru representam o equilíbrio entre homem e natureza? Porque eles lutam juntos, respiram juntos e confiam sem condições. São o lembrete de que um instinto também pode ser sabedoria. No taoísmo, o homem e a natureza são um só, e Kiba é o ninja que nunca esqueceu esse elo. Por que Kiba defende tantos animais? Porque ele entende que eles também carregam alma e emoção. Ele vê em cada criatura o reflexo da inocência que o mundo perdeu. No budismo, a compaixão se estende a todos os seres vivos, e Kiba honra essa filosofia em cada gesto de cuidado com Akamaru e com a vida. Por que Kiba é lembrado pelos que realmente prestam atenção? Porque ele representa aquilo que a história costuma esquecer, os heróis que não brilham, mas sustentam o mundo em silêncio. No taoísmo, o sábio é aquele que age sem buscar reconhecimento, e Kiba é o vento discreto que protege Konoha, sem precisar de aplausos. Por que Kiba se emociona tanto quando alguém elogia Akamaru? Porque ele sente que estão reconhecendo uma parte dele mesmo. Akamaru é mais do que um parceiro, é o símbolo de tudo que Kiba acredita. A lealdade, o instinto e a amizade que o mundo humano esqueceu. No budismo, o amor verdadeiro é aquele que não exige retorno. E Kiba vive esse amor diariamente, dividindo a alma com seu companheiro de quatro patas. Por que Kiba nunca perdeu o sorriso mesmo nas derrotas? Porque ele aprendeu que o riso é a forma mais leve de resistir. Quando o mundo o esqueceu, ele riu. Quando zombaram dele, ele riu de volta. O sorriso é o escudo invisível que protege o coração dele da amargura. No estoicismo, suportar o que não se pode mudar com alegria é o sinal da sabedoria. E Kiba transformou o humor em coragem, mostrando que até a ferocidade pode ser doce. Por que Kiba sempre age como se tivesse algo a provar? Porque cresceu cercado de gigantes e precisou gritar para ser ouvido. Enquanto muitos nasciam com dons, ele nasceu com vontade. Cada missão, cada briga, cada erro, tudo era uma tentativa de ser notado. No estoicismo, a necessidade de validação é a prisão da alma. E Kiba, aos poucos, aprendeu que não precisa provar nada para quem nunca o enxergou. Por que Kiba tem tanto orgulho da própria linhagem Inuzuka? Porque é o que o mantém conectado às suas origens. Ele carrega o instinto dos lobos e a lealdade do clã como um escudo contra o esquecimento. No confucionismo, a honra da família é reflexo do caráter individual, e Kiba vive como quem protege o nome dos seus por cada respiração. Por que Kiba nunca desistiu de proteger Konoha mesmo quando o mundo mudou? Porque ele não luta por glória, luta por pertencimento. A vila é mais do que paredes e torres, é o lar que o acolheu quando ninguém mais o faria. No budismo, o dever é a forma mais pura de gratidão. E Kiba agradece lutando, sorrindo e acreditando que lealdade ainda é uma virtude.
somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje é que o verdadeiro herói não é o mais forte, mas aquele que permanece fiel a quem ama, mesmo quando ninguém o vê. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso.